Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, sejam bem-vindos ao nosso novo quadro aqui no canal Ultra Tokusatsu XD Extraordinário e especial do dia do Halloween. Estamos estreando esse novo quadro, trazendo coisas novas, de muitos mistérios e fatos reais ou até mesmo sobrenatural, ou além de muitas outras coisas inexplicáveis e inacreditáveis. Eu trago aqui um assunto muito da hora. Vocês sabiam que existe outro Triângulo das Bermudas além do que existe no meio da América Central? Não, pois estou falando do Triângulo das Bermudas da Transilvânia, localizado na Romênia, lá na Europa. Um lugar localizado no oeste, cheio de mistérios, fenômenos estranhos e inacreditáveis que aconteceram e que acontecem até hoje naquela floresta, que muitos dos guias turísticos e moradores daquela região advertem aos viajantes nunca chegarem perto dela. E eu vou falar sobre esse assunto inacreditável para vocês aqui na estreia do nosso novo quadro extraordinário. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo. E deixa aquele like maroto se você gostar do vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então é isso aí. Sem mais delongas, vamos partir direto para o nosso assunto da estreia do nosso novo quadro extraordinário aqui no canal Ultra Tokusatsu XD. Então, vamos nessa! Contando esse fato inacreditável, se localiza na cidade de Cluj-Napoca, localizado no noroeste da Romênia, uma cidade historicamente popular que é popularmente conhecido como a capital da Transilvânia. E essa região, conhecida por muitos daquelas colonizações bem importantes da cidade, por conter vários sítios, igrejas antigas que existem desde o período medieval e com um total de 286 mil pessoas morando nessa cidade. Lá, os pontos turísticos popularmente muito importantes para a economia europeia até hoje. Lá tem muitas igrejas, sítios arqueológicos e que muitos dos turistas de vários lugares do mundo visitam a Romênia. Mas existe um outro ponto turístico localizado ao oeste da cidade de Cluj e que muitos guias turísticos advertem a muitos turistas fora de outros países que visitam a Romênia e até moradores dessa cidade para nunca chegarem perto dela, porque esse lugar que traz muitos mistérios inexplicáveis que acontecem até hoje, que fica localizado bem afastado da proximidade da cidade de Cluj-Napoca, localizado no oeste. Eu estou falando da floresta de Ruiabácio, conhecido mais como o Triângulo das Bermudas da Romênia, ou até mesmo da Transilvânia. Uma floresta cercada de muitos mistérios por ser o epicentro de fenômenos paranormais, atividades extraterrestres e muitas coisas inexplicáveis que acontecem de fato nesse lugar, o que acabou fazendo com que muitos dos moradores temessem a quem entrar dentro dela. Muitas coisas estranhas vão acontecer. E por isso, o epicentro desse lugar virou até mesmo um guia turístico, que acabou ganhando manchetes e destaques graças à tecnologia que avançou ainda hoje e que ajudou o povo da Romênia a publicar
pelas redes sociais, se espalhando pelo mundo todo, contando a história sobre essa floresta, que lá na Romênia é conhecida como a Floresta Hoia, mas até hoje mais conhecida como Hoia Baciu. Isso porque aconteceu os primeiros fenômenos estranhos desse local e passou a chamar a atenção de muitos arqueólogos, curiosos, turistas e até mesmo pesquisadores de fenômenos paranormais, e que passou a considerar esse local como a fronteira do sobrenatural e o real. Mas na verdade, como a floresta de Hoia passou a ser chamada até hoje de Hoia Baciu? Isso porque aconteceu um dos primeiros fenômenos estranhos envolvendo um pastor com seu rebanho de 200 ovelhas. E, além disso, uma curiosidade é que essa floresta, que muitos temem lá na Romênia, era só chamada de Floresta Hoia. Mas Hoia Baciu, ou melhor dizendo, Baciu, era na verdade o nome desse pastor de ovelhas, que quando ele estava a caminho dos campos com seu rebanho, ele decidiu cruzar a fronteira dessa floresta e chegar até o outro lado das montanhas. E a proximidade dessa floresta media mais de 3 quilômetros quadrados. E depois que ele entrou dentro da fronteira dessa floresta, ele pegou a estrada junto com as suas ovelhas que estavam sendo guiadas por ele. Mas algumas horas se passaram e esse pastor de ovelhas não conseguiu passar para o outro lado. E muitos moradores que moram perto dessa floresta afirmam ter escutado os gritos do pastor. E então, umas horas depois que passaram os dias que passou, uma equipe de busca foi acionada para encontrar o pastor e suas ovelhas. Mas, ao entrar na floresta, a equipe de resgate não conseguiram ter sucesso. Afirmaram que não encontraram nenhuma pista do pastor e as suas ovelhas, nem um vestígio dele, nem o corpo dele, de suas ovelhas, foram encontradas. Elas tinham repentinamente ter sumido, assim, do nada, como se tivessem sido engolidos pela floresta. E isso ocorreu exatamente por volta de 500 anos. E anos depois, mais coisas estranhas foram acontecendo. O caso mais surpreendente foi com uma criança de 5 anos que morava junto com seus pais perto dessa região e que, ao sair de casa para brincar com seus amigos, ela acidentalmente entrou dentro dessa floresta e horas depois sumiu. E os pais, preocupados com sua filha, acionou a equipe de resgate para encontrá-la, mas eles acabaram não procurando. E aí, então, passaram-se 5 anos e a menina, essa mesma menina que tinha entrado por acidente nessa floresta e desapareceu, reapareceu 5 anos depois, mas intacta, com as mesmas roupas que vestia e não tinha nenhuma sujeira em volta dela. O seu cabelo estava bem arrumado e ela, saindo da floresta, foi se reencontrar com seus pais. E uma coisa inacreditável foi que essa menina, quando encontrou seus pais, perceberam que os seus pais já estavam numa idade que já estava por decorrer de 5 anos. E a menina não envelheceu também. A menina continuou com a mesma aparência, a mesma idade, de 5 anos. E aí, ela afirma que não se lembra de muita coisa, mas, segundo ela, diz que quando entrou dentro dessa floresta é como se tivesse passado alguns poucos minutos para ela. E ela só retornou 5 anos e
E aí diz que se passou somente poucos minutos. Mas mesmo sem provas, todo esse fato bizarro ocorreu por toda a cidade de Cluj-Napoca. Mas alguns moradores da região, mesmo sem ter provas concretas, afirmam de fato aconteceu. E por isso, ao longo de anos foram ocorrendo esses estranhos fenômenos na floresta. A floresta era conhecida não só por causar essas estranhas atividades que aconteciam. A floresta de Ruiabácio provocava muitas coisas: lapsos temporais, a perda da noção do tempo, atividades paranormais, até fenômenos alienígenas. E, além disso, muitas das pessoas que já entraram nessa floresta também sofreram a mesma consequência que a menina de 5 anos sofreu. Mas muitos tinham sumido e logo depois de dias e anos retornaram. Mas tem outras que nem sequer saíram de lá. Ficaram presas e desapareceram. E depois do decorrer desse incidente com a menina, foram surgindo outros desaparecimentos de pessoas que entraram nessa floresta. E o total de desaparecidos havia subido para 1.000. 1.000 pessoas desaparecidas dessa floresta, que se multiplicou por volta de 10 anos. E também, por causa disso, muitos moradores dessa região passaram a considerar a floresta de Ruiabácio como a floresta sem retorno. Aqueles que entram lá não retornam mais. Mas, por outro lado, talvez o fato desses fenômenos estranhos que acontecem nessa floresta, talvez alguns estudiosos históricos possam esclarecer muito bem, é que nesse local já foi o centro de histórias da era medieval. A floresta de Ruiabácio fica bem afastado da península da Transilvânia, onde nesse local, nessa floresta, onde acontecem esses estranhos fenômenos, ocorreram batalhas violentas entre vilarejos vizinhos que queriam conquistar essas terras, e causando várias mortes de várias pessoas. Muito sangue foi derramado. E até hoje, esses corpos que muitas dessas pessoas e muitos dos guerreiros que viviam na era medieval, que morreram, permaneceu por lá por vários anos, até que a natureza se prosperou e que acabou levando junto essas pessoas, enterrando elas. Então, muitos dos moradores passou a acreditar que o motivo desses fenômenos estranhos que ocorrem nessa floresta se dê por conta dos espíritos das pessoas mortas nessas batalhas medievais, que acabou se prosperando na mata. E por isso muitos afirmam ver espírito das pessoas mortas nessa guerra se movendo por todos os cantos da floresta. E alguns que já entraram por lá afirmam ter visto árvores com aparência estranha, e que bem no meio dos troncos muitos afirmam ver rosto das pessoas mortas naquela guerra. E parece que a natureza sugou elas para dentro delas, dentro dos troncos das árvores, com a aparência de um rosto das pessoas totalmente sem vida. Mas o estranho é que durante o dia, Ruiabácio parece ser uma floresta totalmente comum e normal, onde muitos passam a usar como epicentro de atividades de exercício, atividades físicas como caminhadas, passeios de bicicleta e muitas coisas. Mas muitos dizem
que durante a noite, quando a noite chega, essa mata ela ganha vida, ficando com um aspecto muito tenebroso, que quem entra dentro dela, quando a noite chega, é como se as trevas cobrissem e tomassem conta do local. As árvores ficavam com aparência tenebrosa, de forma bem distorcida, os galhos sem folhas e totalmente escura e assustadora, que é de causar calafrio na espinha das pessoas. É uma floresta totalmente densa, que também, quando a noite chega, uma densa neblina cobre todo lugar. E que também, quem entra por lá, nessa mata, muitos acabam sofrendo vários sintomas, como náuseas, dor de cabeça, tonturas, princípios de infarto e até mesmo a sensação de que está sendo vigiados por alguém. E também acredito ouvir vozes de alguém chamando pelo nome delas, e também por escutar vultos e ouvindo gritos e risos assustadores que surgem de dentro da mata, ecoando por todo o local. E que, de acordo com alguns pesquisadores, tudo o que acontece por lá ocorre pelo meio da floresta. Bem no meio da floresta existe um círculo de uma forma perfeita, que é exatamente lá onde acontecem esses fenômenos com as pessoas. Esse círculo estranho, que mede mais ou menos de uns 28 ou 20 centímetros, é chamado de Círculo Misterioso, ou, melhor dizendo, a Clareira do Silêncio. O local onde muitos acreditam ser o acontecimento de todo o mistério que essa floresta guarda. Muitos acreditam ver bruxas fazendo rituais e afirmam ver figuras sombrias saindo por detrás das árvores, correndo da esquerda para a direita, gritando e dando risos sinistros. E também acreditam ver criaturas estranhas, entidades desconhecidas e até mesmo o espírito de pessoas que foram sacrificadas naquele lugar. E que também quem entra bem no meio desse círculo sofre esses sintomas que eu falei: tonturas, enjoos e até alucinações na mente, deixando a gente confuso, imaginando coisas. E o mais incrível que pareça é que também lá mostra mais do que isso. Simples. Se alguém entra lá com alguns aparelhos eletrônicos como o celular vai apresentar defeitos. O celular não vai funcionar, vai desligar sozinho. Câmeras, rádios e lanternas vão apresentar defeitos também e não vão funcionar dentro da floresta. Mas aí, quando conseguem sair da floresta, esses aparelhos eletrônicos que a gente usa até hoje, atualmente, eles voltam a funcionar normalmente. E aí então, muitos que ficaram curiosos ao saber de onde veio essa clareira do silêncio, onde acontecem esses fenômenos estranhos, muitos não sabem há quanto tempo está lá no meio da floresta. Mas de acordo com alguns documentários que estudam mapas, afirma que esse círculo misterioso que fica no meio dessa mata já existe lá há mais de 1000 anos, e que muitos já afirmam que a clareira já se concentrou dentro dessa floresta desde o fim histórico da Era Medieval.
e que muitas das histórias contadas por alguns anciões de antigos vilarejos que ficam perto dessa floresta acreditam que existe dentro dela um portal para uma outra dimensão, que dizem que quando as pessoas entram nesse portal, ele é capaz de distorcer a realidade e o tempo. E também, para alguns curiosos e pesquisadores, no meio desse círculo, a natureza não se prosperou por completo. A única coisa que cresce no meio do círculo é só um fiozinho pequeno de grama, e que continua permanentemente assim. Não importa se está no verão, primavera, outono e inverno. A clareira não vai brotar uma flor, nem árvores vão crescer no meio. É como se a mãe natureza não quisesse mais prosperar no meio daquele círculo. E alguns cientistas que já estiveram nessa floresta pegaram amostras do meio desse círculo para saber se havia alguma mudança física e ambiental nesse local. Mas nada foi provado. E para outros, dizem que existe uma anomalia magnética no meio desse círculo que causa todos esses sintomas nos aparelhos eletrônicos que as pessoas carregam consigo para explorar a mata. E também causa toda aquelas alucinações, tonturas e tudo isso no ser humano. E que também no meio dessa clareira, muitos acreditam que seja o local de naves extraterrestres que já apareceram por lá. Tudo isso começou exatamente na década de 60, quando no dia 18 de agosto de 1968, um militar que estava passeando com sua namorada naquela floresta à noite afirma que tinha visto luzes estranhas no céu, de cor branco e amarelo, e que fazia sons assustadores que deixavam eles arrepiados. E essa floresta também, depois desse incidente, muitos afirmam já ter visto luzes misteriosas no céu em cima da floresta e OVNIs aparecendo por lá. E por isso, todos esses fenômenos se acumulou tanto que muitos não souberam explicar. Mas alguns afirmam que tudo o que acontece nessa floresta se ocorrem muitas coisas desde o período medieval, e que muitos afirmam que todas essas atividades que ocorrem seja por parte desses antigos habitantes desse local que já morreram e que guarda algum segredo que se esconde dentro da mata. Por isso, quando esses acontecimentos estranhos como atividades paranormais, fenômenos extraterrestres, lapso no tempo e a perda da noção dos anos, dos dias, dos meses e horários temporais, chamou a atenção de muitos arqueólogos, curiosos, turistas e até pesquisadores de fenômenos paranormais que exploraram esse local. E que muitos passaram a acreditar que Ruiabácio é uma floresta amaldiçoada e que fez dela como a floresta mais amaldiçoada do mundo, que graças ao avanço da tecnologia, a sua história se espalhou ao redor do mundo, atraindo muitos turistas, fazendo com que Cluj-Napoca se tornasse a cidade mais populosa não só pela sua cultura e arte e sítios arqueológicos, principalmente a Transilvânia, e além de igrejas antigas, se tornassem popular, mas também guias turísticos também passou a ser um ponto muito importante para a economia europeia do país romênio.
Por isso muitos gostam de explorar essa cidade, porque tem muitas coisas históricas. Por exemplo, Cluj passou a ser considerado por muitos anos como a capital da Transilvânia, onde lá conta também muitas histórias, como o tão famoso Vlad o Empalador, que é um príncipe que viveu nesse castelo, que muitos consideravam ele como o príncipe mais cruel do século XV, e que muitos afirmam que ele já assassinou 800 mil pessoas. E que o curioso saber que esse Vlad o Empalador passou a ser a verdadeira inspiração ao tão famoso ícone do terror, o Conde Drácula, que passou a ser uma figura importante para a criação de filmes de vampiros e até mesmo séries e até mesmo para os desenhos animados. Transilvânia também se tornou epicentro de turismo na Romênia, assim como a floresta de Ruiebácio, que ganhou esse nome e até mesmo ganhou placas de aviso bem na entrada da fronteira dessa mata, que advirta aos viajantes e aos moradores do local para terem cuidado ao entrar na floresta. Não é só com a natureza que devemos respeitar, mas também respeitar os espíritos que viviam dentro dessa floresta e que ainda estão por lá, protegendo alguma coisa que não sabemos o que é. Mas isso é um aviso que serve para as pessoas tomarem muito cuidado, pois elas estão pondo suas vidas em risco. Mas outros fatos misteriosos que não são muito prováveis do que acontece dentro dessa mata é que durante a noite muitos afirmam ver bruxas aparecendo por lá, fazendo rituais, pagões e até mesmo sacrifícios. E tudo isso acontecia assim do nada durante a noite. E também pessoas que já exploraram essa mata durante o dia mostraram algumas fotos mostrando árvores com aparência estranha, que elas parecem assim, com troncos totalmente virados para vertical, de forma torta. Mas só que essa foto que estou mostrando, que muitos fotógrafos, pesquisadores que afirmam ter visto dentro dessa mata, elas verdadeiramente não pertencem a Ruiebácio. Tudo isso que foi mostrado não passava de uma montagem, pois essas árvores não se parecem nada com os que existem nessa região. Pois pela aparência muitos vê esse Ata como o local simplesmente com uma anomalia natural da natureza, totalmente vendo as árvores como sendo consideradas como árvores comuns, como a gente conhece como outras em várias regiões e países espalhados ao redor do mundo. Mas elas têm a capacidade de mudar sua aparência quando a noite chega e a floresta de Ruiebácio ganha vida, ocorrendo tudo o que acontece: a perda da noção do tempo, o lapso temporário, desaparecimento de pessoas, presença de entidades, criaturas, fantasmas e até mesmo orbes voando pela floresta, bruxas também aparecendo por lá, vozes misteriosas e até gritos estranhos, vultos que se movem pela mata. Tudo o que acontece por lá é muito fora do normal. E até hoje, muitas das pessoas ainda sentem medo de se aproximar dessa mata. E até hoje, muitos consideram a floresta de Ruiebácio como a mais assombrada floresta do mundo. E quem entra lá não sai mais com vida, sem ter retorno, sem deixar uma pista. E que muitos acham
que o motivo do desaparecimento dessas pessoas seja por conta de elas, sem querer saber, possam ter encontrado esse tal portal que levaria uma pessoa para uma outra dimensão. De acordo com alguns anciões, que isso pode provocar uma distorção da realidade e no tempo. E talvez possa até mesmo explicar a causa desse incidente que ocorreu com o pastor e suas 200 ovelhas, que entrou na floresta e desapareceu, como se tivesse sido engolido pela mata. Muitos acham, alguns pesquisadores acham, que ele pode ter ficado preso em uma outra dimensão e nunca mais voltou. E no caso da menina de 5 anos, que afirmou que ter ficado preso naquela floresta como se tivesse passado pouco tempo para ela, poderia afirmar dizer que a causa da distorção da realidade e do tempo fez com que seus pais envelhecessem ao passar de 5 anos, mas ela não, continuando com a mesma idade de criança de 5 anos, com as mesmas roupas, o cabelo intacto e só. Então, até hoje, muitos ainda procuram se aproximar dessa mata e estudar todos os seus fenômenos estranhos. E esse aí é o fato que eu contei, baseado exatamente nesses fenômenos inacreditáveis que guarda a floresta de Roiabácio até hoje. Por isso que muitos ainda acreditam que essas atividades inacreditáveis ainda são vistas e acontecem nessa mata, ainda hoje, afastado das proximidades da cidade de Cluj-Napoca, na Romênia. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo extraordinário que eu trouxe aqui para vocês sobre os mistérios da floresta de Roiabácio, na Romênia. E agora eu deixo essa pergunta para vocês. Qual a sua dúvida sobre essa matéria que eu trouxe para vocês? Se vocês já ouviram falar desse caso misterioso sobre essa floresta que tem lá na Romênia, ou estão escutando pela primeira vez, ou não escutaram, dúvida? É só vocês comentarem aqui embaixo do meu vídeo, viu? E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se estão numa dúvida, comente aqui embaixo do meu vídeo que eu estarei de olho em tudo que vocês estão mandando pra cá. E segue meu canal pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando. E venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí, ultratokusatsuxd.web.com, facinho. Lá você poderá ver os destaques de giro de notícias desse ano de 2024, viu? E lembrando vocês que agora você pode fazer parte do grupo da comunidade do nosso canal, não só pelo Facebook, mas agora pelo WhatsApp. É isso aí, pessoal. É só vocês participarem do grupo da comunidade do canal Ultra Tokusatsu XD pelo WhatsApp e principalmente pelo Facebook, que lá você será muito bem-vindo, beleza? Lembrando vocês que agora o canal Ultra Tokusatsu XD está tendo seus vídeos transmitidos na plataforma Lucas TV Web. É isso aí, pessoal. É só vocês acessarem o link da descrição aqui embaixo do meu vídeo, que lá na plataforma Lucas TV você poderá acompanhar o programa Ultra Tokusatsu XD, que está sendo transmitido a partir de toda quarta-feira às 4 horas da tarde, beleza? Então, acesse o link da descrição aqui embaixo do meu vídeo e venha assistir ao programa Ultra Tokusatsu XD pela plataforma Lucas TV, que lá você vai se divertir de montão, beleza? Então é isso aí. Vejo vocês na próxima. Um forte abraço para vocês e Power Ultra! Tchau!